Intenção é ruim, esvazio o lugar, eu tô em cima, eu tô afim, um, dois pra tirar. Eu sou bem pior do que você tá vendo. O preto aqui não tem dó, é 100% veneno. A primeira faz pum, a segunda faz pá. Eu tenho uma missão e não vou parar. Meu estilo é pesado e faz tremer o chão. Minha palavra vale um tiro, eu tenho muita munição. Na queda ou na ascensão, minha atitude vai além e tem disposição pro mal e pro bem. Talvez eu seja um sádico, um anjo, um mágico, um juiz ou um réu, o bandido do céu, malandro ou otário, quase sanguinário, franco atirador, se for necessário, revolucionário, insano ou marginal, antigo e moderno, imortal, fronteira do céu com o inferno, astral, imprevisível, como um ataque cardíaco do verso verídico, vim para sabotar seu raciocínio, vim para abalar seu sistema nervoso e sanguíneo. Para mim ainda é pouco, para o cachorro louco, número um. Da periferia, unidunité, o que eu tenho para você, um rap venenoso ou uma rajada de PT. 1997, depois de Cristo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começamos com rap brabo. Essa é uma das letras mais complexas da canção brasileira e caiu uma questão no Enem de 2024, exatamente com um trecho de capítulo 4, versículo 3 que você acabou de ouvir. Não vou me aprofundar na discografia dos Racionais, na história dos Racionais, enfim, daria muito pano para manga isso, né? A maneira como eles foram crescendo popularmente e com um comportamento antimediático, uma coisa absolutamente única, talvez na história da música mundial, mas é muito legal cair essa canção no Enem e nós termos 5 milhões de brasileiros tendo que ler essa letra e entender a sua significação e a maneira altamente complexa como a violência é abordada na letra, né? Essa é a essência da reflexão da questão e é assim que a gente vai resolver, beleza? Se você está vendo esse vídeo em novembro de 2024 e está se pensando, né, em quem você vai confiar para a sua preparação do Enem de 2025, saiba que vem aí a nossa Black Friday, a Black Friday e HM, a melhor oportunidade do ano para você se tornar o meu aluno no meu curso preparatório para a prova de linguagens, a plataforma Linguagens e HM. Eu tenho um método autoral, resultados absolutamente incomparáveis. E se você quer passar em medicina ou um curso de alta concorrência e precisa de uma nota excepcional em linguagens, fica aqui a minha mais sincera sugestão para que você se cadastre na Black Friday, confira a melhor oportunidade do ano e não perca de maneira nenhuma a chance de se tornar o meu aluno nessa grande oportunidade, beleza? Então, o link para você se inscrever está na descrição aqui desse vídeo e nas minhas redes sociais também. Você se cadastra e começa a receber as informações, ok? Muito bem, vamos para a questão Enem de 2024. Aqui está a questão, beleza? Uma questão difícil, eu diria que é difícil pela leitura do texto da canção. É uma poesia, basicamente, né? Quando a gente tira a letra da melodia, é bastante complexo a gente conseguir entender o que está escrito. E eu digo também que é difícil pela quantidade de pessoas que me perguntaram sobre essa questão, né? Não é só uma percepção minha, mas é algo que eu observo no comportamento de muitos alunos com dúvida nessa questão. Bom, muito bem. Na letra da canção, vamos começar pelo enunciado. Na letra da canção, a tematização da violência mencionada no texto 2 manifesta-se como? Ou seja, na minha opinião aqui, o texto 2 funcionou como cortina de fumaça, porque o texto 2 é basicamente uma análise de como a violência é tematizada, né? Ou seja, como a violência é tema, é assunto de diversas canções do grupo Racionais. E, na verdade, o que a questão quer da gente é como é que a tematização da violência se manifesta na letra da canção. Então é mais ou menos assim: o texto 2 explica as diversas formas que a violência é tematizada na obra dos Racionais, e o texto um é uma música específica com uma tematização da violência. Só que a nossa pergunta, né, o nosso desafio é
como é que a tematização da violência se dá na letra da canção. Perfeito? Então, eu vou começar lendo o texto 2 que é mais simples, porque ele traz abordagens mais óbvias de violência, né? A violência urbana, a violência que envolve polícia, que envolve tráfico, bandidos, etc., né? Mas tem alguns trechos desse texto 2 que dão pistas dessa abordagem um pouco mais complexa de violência. O que que eu quero dizer com abordagem complexa? A violência como algo que estrutura a cultura brasileira, e aí a gente poderia até falar em cultura latino-americana. Então, observe que, por exemplo, quando o texto 2 fala em cultura, em violência, perdão, que estrutura as relações entre os familiares, olha que coisa complexa. A violência que estrutura relações entre os familiares, essa ideia de que o pai e a mãe têm uma relação violenta com os filhos. Inclusive, é um super debate, né? A ideia de que ainda se autoriza agredir fisicamente os filhos. Parece que os pais estão autorizados a fazer isso. Sendo que a sociedade parece que aceita ainda isso, né? Não se aceita a violência física com basicamente nenhum ser, a não ser crianças, né? Então, o que que eu tô querendo, por que que eu tô trazendo esses parênteses aqui? Porque o texto 2 nos dá respaldo para entender a complexidade da violência no texto 1, porque muitas pessoas queriam marcar, por exemplo, a letra A, porque a violência é metáfora da desigualdade, ou de repente a letra B de bola, né, na violência se manifestando a referência a termos bélicos, né, ter armas, por exemplo. Só que, na minha opinião, já que o gabarito oficial não saiu, o gabarito é a letra C, porque a violência na letra da canção se manifesta de maneira altamente complexa. Esse eu lírico que nos fala, esse personagem que fala na voz, né, do Mano Brown, ele é um personagem cuja violência se manifesta no poder da palavra. Isso fica evidente, né, no primeiro verso. Minha palavra vale um tiro, eu tenho muita munição. E eu tenho disposição para o mal e para o bem. Talvez eu seja um sádico ou um anjo, talvez eu seja o juiz ou o réu, ou seja, talvez eu sou aquele que prende ou aquele que é preso, aquele que absolve ou que é absolvido. Eu posso ser malandro ou posso ser otário, mas eu serei um franco atirador, atirador de palavras. Perfeito? Então, por isso que a violência se manifesta como um procedimento metalinguístico que concebe a palavra como forma de combate. Para mim, palavra como forma de combate é o que mata a questão, né? Por que metalinguístico? Ora, porque nós temos uma letra de uma canção. Letra de canção é composta por palavras, e nessa letra de uma canção composta, obviamente, por palavras, menciona-se o poder violento da palavra. O poder violento da palavra de comunicar o bem e o mal, de falar sobre injustiças sociais, de falar sobre a violência policial, de denunciar racismo. Mas, em essência, a violência na letra da canção não está denunciando diretamente mazelas ou desigualdades sociais. A letra da canção, no trecho destacado, a gente não pode levar em conta toda a letra, mas apenas o trecho da questão, está falando da violência como uma estrutura, né, como uma presença estruturante do poder da palavra, tá? Por isso o gabarito é letra C, na minha opinião. Já me perguntaram também por que não é letra D de dado nas definições ambíguas do enunciador, que inverte e relativiza as representações da maldade e da bondade. Ele não está fazendo isso. Porque para a gente relativizar maldade e bondade, a gente teria que pegar uma pessoa que é vista como uma pessoa má socialmente e botar que ela pode ser vista como uma pessoa boa. E vice-versa. Não é isso que está sendo feito, entendeu? Ele apenas está complexificando a ideia de bem e mal como se o bem e o mal habitassem uma única pessoa, que é ele, esse ser violento, cuja principal arma é a palavra. Nesse sentido, ele fala: eu tenho disposição para o mal e para o bem. Eu potencialmente posso fazer o mal, posso fazer o bem, mas eu não estou dizendo que o mal, relativizando o mal e bem. Não é esse o ponto, né? A referência a termos bélicos,
Na verdade, a tematização da violência é uma referência às palavras, né? Que têm um potencial como se fossem armas, então não é uma referência direta a termos bélicos. Também não é metáfora da desigualdade, perfeito, porque a violência aqui não está falando de rico e pobre, de pessoas que tendem a permanecer em situações de privilégio social e outras que tendem a permanecer em situações de sofrimento social, né? Não é esse o ponto. E por isso o gabarito é letra C, procedimento metalinguístico, que concebe a palavra como forma de combate. E aí, caso você tenha pensado que eu não ia falar de habilidades, uma palavra, um conceito da letra C que me levou foi o conceito de procedimento, porque esse conceito é um conceito central na habilidade 16 aqui, ó. Procedimento de construção do texto literário. Atenção, eu não acho que essa questão seja da habilidade 16, porque nós não estamos avaliando um texto literário. É uma letra de uma canção. Cientificamente são coisas diferentes, tá? Mas eu usei o conceito da H16 para me levar para essa resposta certa. Assim como às vezes a gente usa uma regra de três na matemática para fazer uma questão que não envolve regra de três. É mais ou menos essa a ideia, tá? Porque justamente as pessoas que fazem as questões do Enem, elas usam como referência as próprias questões do Enem. Então, por isso que os conceitos se repetem, né? Então, quando nós olhamos para a letra da canção, a maneira como a violência está se manifestando é num procedimento textual de metalinguagem, porque nós temos um texto feito, obviamente, de palavras, em que se ele, um texto feito de palavras que enaltece o poder de fogo da palavra. É mais ou menos esse o rolê, né? Então, por isso, na minha opinião, gabarito letra C de Canadá. E aí, em subordinação, por quê? Porque, cara, tipo, eu me nego a ser pacífico nesse mundo de injustiças, né? Nesse mundo em que absurdos são normalizados. Sou um revolucionário, eu sou um cara insano, mas eu sou antigo e sou moderno. Eu vou pro bem e vou pro mal, né? Esse é o rolê, né? E a essência do que eu faço é a capacidade de articular palavras, beleza? Aí tá minha arma, né? Por isso, gabarito letra C de Canadá, que concebe a palavra como uma forma de combate. Fechou? Na minha opinião, né? Gabarito oficial não saiu ainda. Quando sair, a gente vai ver se eu tô certo ou não. Muito bem. Quais outras questões do Enem de 2024 você quer que eu resolva? Coloque nos comentários e participe da Black Friday IHM, a nossa melhor oportunidade do ano para você se tornar um aluno da plataforma Linguagens IHM, o meu curso completo de preparação para a prova menos compreendida do Enem, na minha opinião, que é a prova de linguagens. Não é à toa que é a menos gabaritada, né? Quando a gente pega a quantidade de pessoas que chegam a acertos máximos, linguagens é a que tem menor quantidade de pessoas, né? Então eu diria isso, a prova de linguagens é a mais difícil de se diferenciar, porque na média todo mundo consegue ler e acertar ali 25, 30. Quando eu digo todo mundo, né, o desempenho médio. Agora, quando se trata de acima de 40 acertos, é muito difícil passar de 40 acertos em linguagens. É mais difícil, inclusive, do que nas outras áreas, beleza? Então, para quem está buscando esse ponto a mais do seu concorrente. A gente sabe que passar em medicina é cada vez mais difícil. Para quem está buscando esse diferencial, para quem tem peso na prova de linguagens, você precisa investir em você. Beleza? Forte abraço, tamo junto e nos vemos nos próximos vídeos do canal ou dentro dos cursos IHM. Forte abraço.